O caso de hoje conta-nos a história de uma mãe que se vê dividida entre o ódio e o amor pela pessoa que mais sofrimento lhe provocou na vida, o seu filho, quando aos 13 anos ele tira a vida da sua irmã, de 4. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais reais no mundo todas as quintas e domingos. Atenção também aos gatilhos, porque aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis. Sem mais demoras, vamos apanhar o avião e vamos voar até Abilene, no Texas, e conhecer a história de sofrimento e superação de uma mãe. Charity Lee Bennett, nascida em 1974, é filha de James Robert Bennett Jr. e Kyla Bennett. Do que se sabe da sua infância, que é muito pouco, apenas que a família era uma família com bastante poder aquisitivo. James Bennett era um empresário bem-sucedido no ramo da caminhonagem e a família vivia bastante bem. Porém, o casal James e Kyla enfrentaram uma crise e decidiram divorciar-se. Contudo, pouco tempo depois, sem se saber como, o casal acaba por reatar e torna-se a casar. Mas esse casamento duraria muito pouco, porque James acabaria por ser assassinado de um jeito tipo execução, 2 dias depois do seu casamento, na sua própria residência, com vários disparos na nuca e nas costas. Charity, que na época tinha 6 anos e se encontrava na escola, para além de ter que lidar com a morte do seu pai, que era realmente o seu porco de abrigo, porque ela era de facto a menina do papá, teve que lidar com o facto da sua mãe ser a principal suspeita de ter sido presa e acusada de ser a mandante do crime. E o motivo seria realmente herdar a empresa e todos os bens do marido. Mas sabe-se lá porquê ou como, porque as provas estavam todas contra ela, ou talvez até se saiba, a manipulação é um dom comum a uma parte da família. Isso admitido pela própria Kyla numa entrevista. Portanto, no final, ela foi absolvida. Com a morte do pai, a suspeita sobre o envolvimento da mãe no crime, que apesar de ter sido absolvida, para a filha foi algo que ficou por explicar, a vida de Charity nunca mais seria a mesma e o relacionamento com a sua mãe tornou-se ainda mais difícil e conturbado. E apesar de ser uma ótima aluna e bastante empenhada, acaba por se envolver com as pessoas erradas na sua adolescência e acaba por ser apresentada ali às substâncias ilícitas pesadas, neste caso à heroína. Kyla, provavelmente cansada de ver a filha sempre sob o efeito do pozinho, e provavelmente por falta de empatia, expulsa a filha de casa com uma nota de US$ 100, dando-lhe como conselho que o aproveitasse para se limpar ou então que usasse esse dinheiro para dar a última dose, a dose final. Felizmente, Charity toma a melhor decisão e procura ajuda e abrigo e deixa as drogas. Mas mesmo depois disso, ela acaba por ter que lutar contra a depressão, chegando mesmo a querer ou a pensar em tirar a sua própria vida. Até que algo de maravilhoso aconteceu. Ela apaixona-se por um homem com quem se envolve e, em resultado, acaba por engravidar. Foi então esse o ponto de viragem na vida de Charity. Ela então passaria a ter esse bebê como seu salvador. No dia 10 de outubro de 1993 nascia então Paris Lee Bennett, para a alegria de Charity. Porém, essa alegria seria um pouco ensombrada porque o relacionamento com o pai de Paris não prospera, porque a Charity descobre que o pai de Paris tinha sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide, o que o tornava bastante agressivo em certas alturas, e tinha muitas alucinações e vozes, e então ela nessa altura decide se afastar para a sua segurança e segurança do filho. Paris vai crescendo saudável, contudo ele era um menino reservado e introvertido que adorava desenhar e desde muito pequenino demonstrou ser extremamente inteligente. Os professores chegavam a afirmar que nunca tinham tido um aluno tão brilhante como ele. Portanto, ele tinha um poder de argumentação, uma fluência de discurso excepcional. Portanto, muitos deles nunca na sua carreira tinham tido um aluno tão brilhante. E ele era de facto brilhante. Paris tinha um QI de 141, para terem uma noção, a média é de 100, ou 90, 100. A percentagem de pessoas com QI acima de 140 é de 1%, e ele de facto não era brilhante, ele era um gênio.
Quando o rapaz tinha 8 anos e em resultado de um breve relacionamento, a Charity volta a engravidar e desta vez engravida de uma menina. Porém, Paris parecia não aceitar nem lidar muito bem com a situação e sempre que a mãe tentava falar com ele sobre a bebê, ele recusava-se a escutar e afastava-se. Charity inicialmente não deu grande importância, interpretou isso como ciúmes de alguém que ele entendia que viria colocar-se entre ele e a mãe, algo que acontece com frequência quando se anuncia a um filho a chegada de um irmão ou de uma irmã. No dia 12 de abril de 2002, nascia então a Ella Lee Bennett e quando Paris viu a irmã pela primeira vez, a mãe estava ali um pouco apreensiva, mas quando a colocou no colo do irmão e ele abriu um grande sorriso e disse: Ela é tão bonita. Charity sabia que estava tudo bem. Passariam então a ser os três. Nessa altura, a família vivia em Abilene, no Texas, e a vida de uma mãe solo com duas crianças não era fácil. Charity tentava arranjar formas de ganhar dinheiro para conseguir realmente pagar as suas contas sem ter que pedir ajuda à sua mãe. E é então que, para aguentar horas e horas de trabalho, Charity tem uma recaída nas substâncias ilícitas, mas desta vez com coca. E embora não o fizesse diariamente, Paris, que tinha na altura 12 anos, apercebe-se disso e acaba por ser ele, no fundo, a ter que tomar as rédeas da casa e era ele que tomava conta da Ella, que na altura tinha 3. Mãe e filho tinham de facto muitas discussões e Paris começa a criar um ressentimento que viraria ódio pela mãe, acusando-a de preferir realmente as drogas aos filhos. Confrontada com isso e sente realmente que os filhos precisavam da mãe, depois de 6 meses de uso, a Charity larga de novo o consumo e tenta organizar a sua vida. Mas encontrar trabalho não era fácil, mas ela acaba por conseguir uma vaga como empregada num restaurante bastante conhecido da cidade, porém teria que trabalhar por turnos. O que por um lado era bom por causa do dinheiro, mas por outro acabava por passar muitas noites fora de casa e por isso teve que recorrer aos serviços de uma babysitter. O seu relacionamento com Paris continuou um relacionamento conturbado e discutiam muito até aí. Os miúdos, que me perdoem, mas às vezes têm um pouco a mania que mandam com 12 anos, portanto, eu acho que isso é transversal a todas as famílias. Bom, eles então discutiam muito, por vezes por coisas sem grande importância, mas outras seriam realmente já um grande alerta, nomeadamente o facto de, no histórico do computador da casa da mãe, ela se deparar com pesquisas de abusos íntimos agressivos, tipo bondage, submissão, snuff e por aí vai. Snuff, para quem não sabe, são relações íntimas que terminam com a morte de um dos intervenientes, que é o submisso. Mas a discussão que mais bandeiras vermelhas deveria ter levantado à mãe foi quando Paris partiu deliberadamente, ou não, não se sabe, um brinquedo de ela e depois de ser repreendido ele pegou numa faca e ameaçou matar a mãe. E isso realmente era o princípio do fim. Charity acaba por então internar compulsivamente o filho, mas lá está a manipulação da parte da família. Uma semana depois, Paris diz à mãe o quão infeliz está e tudo mais, e que é um infeliz e um coitadinho. E então a Charity, como é óbvio, a mãe acaba por ter pena e leva-o para casa, apesar de os médicos não estarem de acordo com essa situação. Que inclusive já teriam um relatório que posteriormente viria a ser conhecido, onde indicava que Paris tinha tendências homicidas e suicidas desde os 8 anos e que no fundo ele representava um perigo tanto para si como para os outros. Eu não percebo é porque é que no final são sempre os outros que pagam com a vida e não eles. Se tivessem que fazer mal, que fizessem eles, que Deus me perdoe. No dia 5 de fevereiro de 2007, também então com 34 anos, depois de mais uma discussão com Paris, porque ele realmente simplesmente gastara toda a mesada comprando roupa, deixa a babysitter com ela e sai para trabalhar no turno da noite, não sabendo que essa seria realmente a última vez que ela veria ela com vida, porque infelizmente, próximo da meia-noite e meia, a polícia chega ao local de trabalho de Charity, que é chamada à parte, para lhe ser dito que a sua filha, ela, tinha sido machucada
Quando ouve isso, a Charity pergunta onde é que ela está, quer ir ter com a filha, porém os policiais dizem que não é possível porque ela já estava sem vida. Imediatamente no meio do assombro e do desespero, a Charity pergunta por Paris e dizem que já está detido, algo que não compreende de imediato. O que se passou naquela noite então foi: pouco tempo antes tinha chegado ao número de emergência uma chamada de uma criança que dizia estar muito confusa e assustada porque tinha morto alguém por engano, e essa pessoa era Paris. Paris explica à atendente que matou alguém por engano e esse alguém era a sua irmã. Quando a atendente lhe pergunta se ele achava que tinha morto alguém, ele afirma que tem a certeza que matou. Na sequência, então, perguntam-lhe se a irmã está a sangrar. Ele diz que sim. Questionado onde, ele responde em todo o lado e completa: eu maquiei em vários sítios. Perante esta situação, a atendente pede a Paris que faça algumas manobras de reanimação, ao que ele responde que é inútil porque ela já está sem vida. Porém, e apesar dessa afirmação, pede-lhe para que ele coloque a irmã no chão e que tente, enquanto ele então começa a contar juntamente com a atendente 1, 2, 3, enquanto vai tentando ali fazer o CPR. Porém, quando os paramédicos chegam ao local, realmente eles encontram a menina deitada no chão, mas de lado. Ninguém faz manobras de reanimação com o corpo virado de lado e no chão, junto ao corpo, não havia sangue. Caso ele tivesse realmente feito algum tipo de manobra de reanimação, haveria certamente sangue no chão ali à volta e não havia. Mais tarde, Paris admitiria que deixou realmente o telefone e que foi para o corredor, onde contou com a atendente fingindo que estava a fazer aquilo que estavam a dizer. Resumindo, ele admitiu que não fez nada para salvar a irmã. Paris é levado para a esquadra para ser interrogado e é aí que explica que por volta das 22h30 dispensou a babysitter, um garoto de 13 anos dispensou a babysitter que tinha 21, alguém que foi paga para ficar a tomar conta de 2 crianças, como é que aquela babysitter se foi embora? Responsabilidade. Bom, depois de dispensar então a babysitter, ele fica a tomar conta da irmã, que já dormia, ele ter-se-á então deitado junto dela e terá adormecido. E a dado ponto ele terá acordado, olhou para a menina, viu que a irmã parecia um demónio com uma cabeça de abóbora e rodeada de chamas, claramente numa tentativa de fazer crer que tinha tido ali uma alucinação. E porquê esta tentativa de querer parecer uma alucinação? Porque será que ele terá dado essa versão? Porque foi que isso aconteceu? Terá sido porque realmente foi aquilo que aconteceu, o que ele viu? Ou porque ele sabia que o seu pai biológico sofria de esquizofrenia paranoide e que tinha muitas alucinações? E que poderia querer dizer que ele também sofreria desses transtornos? Estão a perceber? Ele então, depois de ver aquela cena da irmã, foi até à cozinha, pegou numa faca, voltou para o quarto, desferiu ali os golpes na menina, portanto ali num surto devido à suposta alucinação. Mas os policiais percebem que o discurso de Paris era fingido. Ele parecia angustiado, mas a sua articulação era calma e fria. Tentava chorar, mas não havia lágrimas. Manteve-se realmente sempre ali, concentrado e lúcido, apesar de tentar transparecer que estava realmente muito confuso. Porém, os detetives já sabiam que, depois de ter morto a ela, o Paris ligou para um colega com quem falou cerca de 6 minutos do que fez. Depois de desligar a chamada, ainda demorou 2 minutos para ligar o 911. Ora, vamos lá. Mesmo para os leigos, isto não é um comportamento de quem está num surto, que é, no fundo, quando alguém se alheia da realidade. Portanto, ele tira a vida da irmã num surto, depois sai do surto, porque vai ligar para o colega com quem fala normalmente durante 6 minutos, desliga, espera 2 minutos, entra em surto de novo, liga o 911, teatral, não? Não acham que é assim um bocadinho ridículo? E por isso as versões de Paris vão mudando. Ele sabe que realmente a polícia não está a acreditar naquela versão da cabeça da abóbora. Charity, depois de ter então visto o corpo de ela, dirige-se para a esquadra onde Perry já se encontra detido e ao vê-lo, Charity abraça o filho e chora. Eu não consigo imaginar realmente o sofrimento desta mãe e a divisão
aquela turbulência de sentimentos, antagonia. Uh, o assassino é o seu próprio filho que mata a sua filha. É um bocadinho. Inimaginável. Portanto, ela abraça o filho e chora, mas ela acaba por perceber que o filho não a abraçava de volta. E ela afasta-se um pouco, e é quando ele a confronta, dizendo: Sempre disseste que não eras capaz de matar, a não ser que fizessem mal a um dos teus filhos. Eu matei a tua filha, e agora o que é que tu vais fazer? E além disso, ri-se de uma forma desumana, uma atitude de pura arrogância e superioridade. Charity fica em choque com o comportamento do filho. Toda a gente ficaria, não só ela. E o motivo era o que mais intrigava os investigadores. Paris, segundo a família, adorava a irmã. Era o seu protetor. Então porquê? A resposta viria posteriormente do próprio Paris. Ele afirmaria que a intenção era de provocar o máximo de sofrimento na sua mãe, como retaliação pelo facto dela ter recaído nas drogas, tê-lo-á revoltado o facto de ter ficado com toda a responsabilidade da casa e da irmã. Eu não sei se acredito, porque realmente há tantas crianças que passam por sofrimentos maiores e que não são assassinos, não é? Portanto, leva-nos a pensar. Então, o motivo era provocar o máximo de sofrimento na mãe, e que de facto realmente causou esse sofrimento em dobro, porque ao fazê-lo ele tirou não só um, mas os dois filhos dela, porque um morreu e o outro vai preso. Nesse ponto eu acredito que realmente ele não poderia ter escolhido forma melhor de magoar a mãe. Ele admite que nesse dia então ele acordou com uma sede imensa de tirar a vida a alguém, psicopatia. Ainda cogitou ser a babysitter, mas acabou por decidir começar, vejam bem, decidiu começar pela irmã e depois esperar pela mãe para lhe fazer o mesmo. Porém, ele viu que tirar a vida de alguém tão pequeno como a irmã de 4 anos era cansativo. Tirar a vida de um adulto, neste caso da mãe, seria muito pior. E só por essa razão ele então desistiu da ideia de tirar a vida à mãe. Diz que também planeou aquele ato por muito tempo e que aquele dia, depois de ter visto muitos filmes violentos, sabia que era o dia. Quando o relatório da autópsia é divulgado, é revelado que ela sofreu 17 perfurações e cortes, mas que essas perfurações e cortes não tinham sido feitas de uma forma frenética, como alguém que está num surto. Não, tinham realmente sido feitas de uma forma calma, calculada e precisa, e feitas de uma forma prazerosa. Quem estava a fazer fazia-o com prazer. Foi também encontrado sêmen no corpo de ela e na roupa interior de Paris. Nunca se soube publicamente se realmente houve esse abuso mesmo, porque essa foi outra versão de Paris, que para realmente encobrir esse abuso teria tirado a vida da irmã, algo que mais tarde viria completamente a negar, justificando o sêmen com o facto de se ter acariciado depois de ter visto aqueles filmes, e teria sido por transferência, o material biológico teria sido por transferência que teria ido parar ao corpo de Elda. É possível? É. Acredito? Não sei. Charity, depois de tomar então conhecimento do relatório, tinha a certeza de que o que se passara não tinha sido realmente um acidente motivado por uma alucinação, e confronta Paris afirmando que agora sabe que é verdade que ele matou a irmã. Ao que ele terá respondido simplesmente: matei-a, mas tu demoraste muito tempo a chegar à verdade. E ri-se mais uma vez, ri-se dela, do sofrimento dela. Na verdade, ele alimentava-se como um verme do sofrimento da mãe. Portanto, Paris é um psicopata narcisista sem qualquer sombra de dúvidas. Enquanto está preso, ele envolve-se em várias quesílias, onde agride outros detentos. Quando fala do crime com os colegas, ele sorri com um prazer macabro quando descreve aquilo que fez, que até os próprios colegas de cela ficam enojados.
Ele manipula tudo e todos, mesmo dentro da prisão, ele gosta que todos saibam que ele tem o poder. Ele chegou a hackear o sistema informático da prisão e ele está dentro da prisão. Ainda me pergunto como. Outra informação que ele tenta sempre ter acesso é à morada atualizada da mãe. Bom, em 2009 ele declara-se culpado, pois claro, diz que tem que pagar pelo seu erro e que não quer que sintam pena dele. Quem? Alguém tem? É sentenciado a 40 anos de prisão, que é a pena máxima no Texas para menor, não esquecendo que ele era menor, e será elegível para condicional em 2027, que é já ali, na esquina. Cumpriu os primeiros 5 anos no Centro Correcional Juvenil e depois então passou para a prisão dos adultos. Ele agora está no meio dos homens. Apesar de tudo, Charity continuou a visitar o filho na prisão, mesmo depois de, numa dessas visitas, ele quase lhe ter tirado a vida quando lhe apertou o pescoço. Ele fez isso na prisão. Ela sabe que o filho é um psicopata, mas que ela não pode fazer nada para o ajudar a não ser dar-lhe amor. Mas ela diz que o Estado poderia fazê-lo. Agora eu não percebo é fazer o quê? Há seres vivos que não têm emenda, que não podem ser consertados. Charity é filha de uma provável homicida e mãe de um homicida. Será genético? Possivelmente. Ela sabe que corre riscos de vida caso o filho um dia saia da prisão. Charity, depois de toda esta tempestade, voltou a engravidar. Teve um menino chamado Fênix, como que renascido das cinzas. Fênix foi diagnosticado com um problema de cariz cardíaco. E quando ela contou a Paris, a mãe diz que ele chorou. Parece-me um bocadinho impossível porque psicopatas manipulam, eles não sentem constrangimento, não sentem remorso, não sentem vergonha, não sentem amor, não sentem ódio, eles não sentem, eles não conseguem sentir, eles não sabem o que é sentir. Portanto, para mim, isso é simplesmente manipulação. Os irmãos não se conhecem, porém eles falam ao telefone e Fênix sabe de toda a história que envolve o irmão. Alguns criticarão e dirão que Charity está a colocar Fênix em perigo, porém a Charity quer ensinar ao filho o poder do amor incondicional e do perdão. Eu compreendo, mas não sei se arriscaria, porque não haja dúvidas que realmente o alvo principal de Paris sempre foi a mãe, porém ele soube que a forma mais vil de a atingir foi roubando-lhe a vida de um dos filhos, neste caso até dos dois, portanto, não sei. Todos os especialistas são unânimes em dizer que ela devia deixar o Texas e refazer a sua vida bem longe para a sua segurança e do seu filho mais novo. Ela afirma que odeia realmente o que o filho fez, mas que não odeia o filho. Charity continuou a visitar Paris até 2020, portanto, há aqui uma atualização. Depois, algo aconteceu que fez com que realmente ela cortasse todo e qualquer contacto com Paris, porque no dia 23 de junho de 2021, no seu Facebook, ela explica que uma coisa é perdoar uma má decisão tomada por uma criança de 13 anos, outra coisa é um homem continuar a tomar essas decisões que prejudicam a sua vida, a sua família. Isso porque se soube do envolvimento de Paris com uma mulher que estaria sob fiança, no planeamento de um tiroteio em massa e que essa mulher vivia a menos de 2 horas de distância de Charity. Então ela despediu-se do filho, dizendo que o amava como filho, mas que não gostava do homem que ele se tinha tornado. Charity arrendou a casa onde vivia e foi viver com a sua mãe Kyla, que se encontra neste momento em fase terminal, portanto ela tem um cancro em fase terminal, e afirma que comprou uma arma e que aprendeu a atirar e diz que é muito boa atiradora. Eu acredito, porque eu faria o mesmo. Bom, este foi o caso de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaste, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário. Eu fico-me por aqui. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.